A carta aos Hebreus é dirigida a judeus que tinham se tornado cristãos ainda naquele primeiro século da igreja. A igreja, enquanto instituição, ainda era incipiente, mas ela já começava a se consolidar. E aqui está o autor, a carta aos Hebreus, se deparando com a possibilidade de que vários daqueles irmãos podiam estar pensando em abandonar tudo e retornar ao judaísmo. Esse era o drama inicial da carta aos Hebreus. Era a sua religião de origem, eles tinham um certo conforto em estar lá de volta. E o autor da carta então vinha advertindo aqueles irmãos que abandonar Cristo e retornar às velhas práticas era uma coisa inconcebível. Não podia sequer se pensar nisso, porque Cristo era muito superior a tudo que eles já conheciam. Era superior aos anjos, era superior às figuras heróicas do passado, Moisés, Elias, todos os heróis do passado, as figuras antigas que queriam dizer muito na história do povo de Deus, eram inferiores. Moisés, o grande, Davi, o grande rei, todo mundo era inferior a Cristo, e ele vinha falando disso. Além disso, o autor aos Hebreus já tinha falado que até mesmo os sacerdotes e até o sumo sacerdote do rito antigo, da antiga aliança, eram inferiores a Cristo, e ele então qualifica Cristo como sendo o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E ele fala isso duas vezes, enfatizando quem era Cristo em comparação ao sumo sacerdote. Então, se comparado com anjos, e os anjos estavam em alta conta no culto hebreu do Antigo Testamento, se comparado aos grandes heróis do passado, aos libertadores do passado, aos reis do passado, aos legisladores do passado, e também se comparados à única pessoa que podia fazer uma mediação concreta entre o povo e Deus, que era o sumo sacerdote, todos eles ficavam em segundo plano. Essa era a tese do autor aos Hebreus, porque Cristo era superior em muito a todos esses indivíduos, todos esses atores da história espiritual dos Hebreus. Então, o autor vinha de advertir os cristãos a respeito da necessidade de perseverar na fé, e numa fé correta, até o fim da vida, porque do contrário, a própria salvação estaria em risco. E como eu já falei antes, quando eu tratei desse ponto, não vou tratar aqui das questões soteriológicas. Vocês conhecem a nossa doutrina, não vou tratar delas, mas o fato é que o livro aos Hebreus, a epístola aos Hebreus, faz uma advertência e faz uma conexão direta entre a perseverança e a salvação final. A apostasia tinha sido combatida desde o início da era cristã, e o autor aos Hebreus não faz diferente disso. Ele precisa combater o desvio para mostrar qual é o status de permanência no caminho certo. E diante desse que ele apresenta como sumo sacerdote diante da ordem de Melquisedeque, ele então agora abre parênteses no meio da sua carta. Se você prestar atenção, se você se lembrar, tudo bem que tem um mês que a gente tratou do último sermão em Hebreus, porque tivemos o mês de aniversário e foram outros textos. Mas se você se lembrar daquilo que foi tratado até o capítulo 5, versículo 10, você vai ver que ele vem num crescendo de informações, e as advertências que são feitas são advertências que vão se colocando como sendo coerentemente acrescidas, fala após fala, perícope após perícope, até que aqui parece que ele rompe com isso, e ele diz a esse respeito, é a respeito de tudo aquilo que ele vinha colocando antes, que era o perigo que ele vinha advertindo o povo sobre o abandono da verdadeira fé que eles já tinham descoberto qual era, para voltarem para rudimentos, para uma fé que era pela metade,
porque era precedente à revelação final que tinha vindo em Jesus Cristo. Então, naquele trecho anterior, o autor já havia apontado os meios pelos quais deveria se considerar Jesus Cristo como único e eterno sumo sacerdote. E agora, nesse trecho que nós acabamos de ler, ele vai demonstrar, por meio de uma repreensão, é o primeiro trecho, que vai até o versículo 14, do capítulo 5, e depois, através de uma exortação final, qual é o meio de estar na presença de Deus, de tal modo que isso seja de fato agradável ao Senhor. E essa fala do autor aos Hebreus é profundamente pertinente para os nossos dias em que, por várias circunstâncias, inclusive culturais, e que muitas vezes permitimos que entrem no nosso pensamento, nós relativizamos os conceitos a respeito do nosso Deus, e nós podemos querer absorver a ideia de um culto aceitável a Deus sem que ele seja. E nós podemos também entrar pelo caminho de uma religiosidade aparentemente cristã sem que ela seja de fato cristã. E nós somos suscetíveis, todos nós somos seres humanos, somos suscetíveis a esse tipo de coisa. O primeiro ponto é uma advertência sobre a letargia cristã. E se tem uma coisa que pastores comprometidos com a Escritura, presbíteros comprometidos com a Escritura, crentes de fato comprometidos com a Escritura podem confirmar, ao visualizar, mesmo que empiricamente, o universo evangélico dos nossos dias, é que os cristãos dos nossos dias têm uma tremenda propensão a serem letárgicos na sua fé. Eu já falei aqui uma vez para vocês que uma das coisas que me deixa temeroso é que, por causa da nossa insistência numa fé que seja ortodoxa e na pregação de uma palavra expositivamente ortodoxa, a nossa igreja, por alguma razão, desvie o princípio básico e se torne uma igreja de apreciadores de teologia, uma igreja de consumidores de teologia. Nós não estamos aqui para isso. A teologia, por melhor e mais profunda e mais saudável que seja, ela é um mecanismo, é uma ferramenta para nós sermos melhores cristãos. E se tem uma coisa que cristãos não podem ser, essa coisa é letárgico. Os cristãos letárgicos são aqueles que estão parados no tempo e no espaço. Eles não conseguem dar um passo além do que já deram. Podem ter compêndios memorizados na sua mente, podem ter acesso às mais diversas bibliotecas, e hoje isso está na palma da nossa mão. De nada adiantam essas coisas se o crente de fato não for maduro na sua fé. E é exatamente nesse ponto o autor, ele para tudo e começa a dizer: vocês são crianças. Eu estou falando com crianças, eu estou escrevendo para crianças. E essa é a tese dos versículos finais do capítulo 5. Ele conhece bem o povo a quem ele se dirige, ele sabe que eles têm resistência a aprender e obedecer às orientações da palavra de Deus. E é por isso que ele repete desde o primeiro capítulo a mesma informação. Se você prestar atenção, quando ele compara Cristo com anjos, quando ele compara com Moisés, quando ele começa a comparar Cristo, na verdade ele está fazendo a mesma comparação, para dizer a mesma coisa: Cristo é superior. Por quê? Porque o povo é o mesmo e não consegue entender o que ele está falando. Eles estavam com preguiça de ouvir. Está aqui. Eles estavam com preguiça de ouvir. E ouvir, nesse caso, não é o exercício da faculdade auditiva. Todos eles, até onde eu sei, nenhum ali tinha uma deficiência auditiva. O problema é que muitas vezes nós ouvimos, mas não ouvimos. E é disso que ele está falando aqui. Em outras palavras, ele está reconhecendo que os cristãos hebreus do seu tempo, a quem ele escreve essa carta, eram como alunos pouco hábeis no aprendizado que lhes era fornecido, alunos lentos para aprender,
Quem é professor aqui sabe do que eu estou falando. Você numa turma, na sua aula ministrada, você percebe que alguns alunos têm mais dificuldade do que outros. Mas ele está falando aqui para a gente que tinha dificuldade, quase que propositadamente falando. E talvez com uma memória nada privilegiada também esses alunos, ou seja, eles eram preguiçosos, pouco hábeis, lentos para aprender e talvez não tivessem boa memória. Acabou. Que aluno é esse? E talvez por isso ele tenha tido a necessidade de repetir as coisas para ver se os alunos absorviam pelo menos aquilo que era fundamental. E por esse motivo apenas nos primeiros capítulos ele repete a mesma coisa de forma diferente. Supremacia de Cristo. Cristo está acima de tudo. Não voltem para os rudimentos da lei, porque Cristo é maior que tudo, maior que todos. Ele é Criador, Ele é Supremo. Tudo que foi criado está abaixo dele, e ele repete isso de maneiras diferentes. Nesse momento da epístola, pela forma de escrita, nós percebemos que o autor estava impaciente com os cristãos. Parece que a paciência dele tinha terminado. Ao perceber que eles pareciam não progredir naquilo que ele lhes ensinava, ele interrompe os seus ensinos e entra com esse pequeno trecho que nós acabamos de ler. É como se nós pudéssemos dizer que ele tinha planejado continuar o seu ensino sobre quem era Cristo, sobre o sacerdócio de Jesus, sobre a supremacia do Senhor. Mas é como se ele parasse para pensar assim: esses alunos lerdos, lentos, desmemoriados, letárgicos, eles não vão entender, porque se eu prosseguir, isso vai ser profundo demais para eles, eles não vão entender nada. Eu vou ter que parar, vou ter que chamar a atenção, vou ter que voltar, vou ter que cutucar para ver se eles conseguem me acompanhar. A teologia deles seria muito profunda agora nesse momento para alunos preguiçosos, e ele então tem que parar tudo, porque esse assunto é difícil de explicar, esse assunto não é fácil. Por causa da nossa natureza, esses são assuntos difíceis. Mas ele já tinha expectativa de que aqueles irmãos estivessem preparados espiritualmente para receber aquilo, quando ele se depara com a realidade de que não estavam. Eles deveriam estar maduros a ponto de ensinar, mas eles agora precisavam aprender novamente o que era básico. A expectativa era: por que vocês não estão ensinando ainda? Os novos irmãos, aqueles que chegam, por que vocês estão sentados nesse banco? Por que vocês não abrem a boca e testificam de quem é Cristo, o Supremo Criador, o Senhor? Será que vocês precisam agora voltar a aprender aquelas coisas mais basilares sobre batismo, sobre conversão? Mas vocês já eram para estar ensinando os outros, vocês estão ainda aprendendo isso? Eles eram frágeis na fé. O povo a quem ele se dirige aqui era frágil na fé. Ele não está falando daquilo que eles tinham ouvido, mas daquilo que, uma vez tendo ouvido, deveria ter feito alguma coisa dentro deles, e parece que não tinha feito. Trocando em miúdos, ele acusa aqueles irmãos indiretamente de que, em vez de serem realmente mestres, estarem dispostos a ensinar, eles pareciam crianças recém-alfabetizadas. Depois você lê de novo esse texto. Eu sei que tem professores aqui, e eu também atuo na docência, então ficou muito claro para mim fazer essa comparação entre esse texto e a docência. É como se ele estivesse diante de uma classe de recém-alfabetizados e ele dissesse assim: não, mas era para vocês já estarem ensinando, era para vocês serem meus colegas de docência. Como é que eu vou ter que parar tudo agora para ensinar novamente para vocês tudo que é básico? A lentidão da mente, a preocupação muito sutil com os princípios de Deus,
E agora, em meio às advertências, ele está escrevendo aos hebreus que eles se mantêm como crianças inábeis, quando deveriam ser adultos, permanecendo a essa altura do campeonato, sem experiências concretas quanto à justiça da palavra de Deus. É isso que ele diz aqui, porque o que confirma que aqueles crentes seriam maduros é a experiência concreta que eles deveriam ter quanto à justiça da palavra de Deus. Eles não entendiam mais nada, porque resolveram permanecer infantilizados na sua fé. Eles deveriam ter amadurecido e crescido na fé, mas por alguma razão desconhecida, o autor pelo menos não fala, esses que pareciam não conhecer mais a palavra de Deus, não conseguiam manejar mais a verdade de Deus, e por isso estavam agora diante de uma encruzilhada. E talvez aqui o autor estivesse matando a charada do porquê eles estavam em dúvida se permaneciam no caminho de Cristo ou se voltavam para os rudimentos da lei. Enquanto o crente não for maduro, e ser maduro não é tempo de igreja, ser maduro não é ser oficial da igreja, nem ser pastor da igreja. Ser crente maduro é aquele que, uma vez tendo apreendido a verdade, consegue trabalhar a justiça do Evangelho a partir da sua vida prática. Foi isso que o autor disse: vocês não são, porque isto não acontece. Crentes letárgicos. Cristãos maduros se reconhecem pela prática da sua jornada cristã. Cristãos maduros são reconhecidos numa comunidade de fé porque eles entendem que a comunidade de fé é a comunidade dos santos onde ele deve servir. É por isso que eu digo a vocês, eu tenho receio de que muitos sejam consumidores de teologia. Nós não somos uma prateleira de livros teológicos aqui. A teologia que é pregada aqui, no meio de uma reflexão da palavra de Deus, serve para o nosso crescimento, para nos preparar a fim de que nós possamos exercer a justiça de Deus no nosso dia a dia, a começar dentro de casa. Mas o que nós vemos é que esses que não amadurecem não são capazes de discernir espiritualmente o bem do mal. Vejam bem, eles têm o conhecimento do que é o bem e o mal, mas não conseguem discernir o que é o bem do mal. Eles não conseguem entender que o caminho certo é diferente do caminho errado, e diante de Deus há um caminho certo e um errado. Eu fico espantado, meus irmãos, todo mundo tem um negocinho desse hoje, né? Quase todo mundo. Eu fico espantado muitas vezes de abrir o meu celular. Eu já vou contar para vocês que eu não sou fofoqueiro de internet. Então, o que eu vejo ali é o que aparece. Por exemplo, no Instagram, eu liguei, o que está ali é o que eu vejo. Eu não fico, como é que é o nome? Stalkeando, né? Não fico stalkeando ninguém, podem ficar tranquilos. Mas eu fico extasiado quando eu abro e eu dou de cara com um sujeito que tem assinatura embaixo: sou crente, membro de qualquer igreja, qualquer que seja. E o sujeito não discerniu o bem do mal, não discerniu o caminho certo do errado, não discerniu a jornada de Deus, não discerniu a verdade do erro, não discerniu o bom do mal comportamento, e o sujeito está onde não deveria, na maior alegria. Meus irmãos, há lugares onde devemos estar, há lugares onde não devemos estar. Há amizades que devemos ter, há amizades que não devemos ter. Há conversas que devemos estabelecer, há conversas que devemos refrear. Há ações que precisamos pôr em prática para não sermos crentes letárgicos dentro da própria casa de Deus. Ora, o Senhor fez tudo por nós, será que nós vamos ficar o resto da vida em letargia? Se assim fizermos, nós teremos sido mordidos por uma vespa venenosa
que inocula um veneno chamado síndrome de Peter Pan Gospel. Anotem aí, vocês que são da área científica, anotem, porque isso está tomando conta de uma parte do universo cristão. Síndrome de Peter Pan Gospel. O sujeito vai, ouve falar do Senhor, e eu não estou questionando a sua salvação. O Senhor o chama, ele é salvo, ele pega um banquinho, ele se senta no meio da caminhada espiritual e diz: agora eu vou esperar o Senhor voltar, já estou salvo mesmo. Infeliz, porque não vai provar das delícias de ver o que Deus pode fazer através da sua vida. Volto a dizer, não estou questionando salvação, estou questionando, sim, brilho da vida diante daquele Deus que fez tudo por nós. Anotaram aí o nome da síndrome? Segundo ponto é que depois de falar dessa maneira, o autor encoraja por uma exortação, e ele começa a trazer um encorajamento, e esse encorajamento é para o sujeito ir além. Ele acabou de dizer: vocês estão infantilizados, vocês não ouviram nada do que eu falei, vocês não conseguem andar comigo, vocês, puxa vida, era para vocês serem mestres e agora eu tenho que ensinar o beabá para vocês, era para vocês estarem comendo comida sólida, vou ter que dar leite novamente a vocês, mas se vocês prosseguirem, vocês vão ir muito além disso. E ele começa então a encorajar, e essa parte da Escritura insiste que nós não podemos ficar parados no que é básico, nós precisamos crescer, nós precisamos nos aprofundar, nós precisamos mergulhar naquilo que Deus nos dá, e é exatamente isso que começa a perturbar a nossa letargia e que vai nos tirando desse marasmo espiritual em que muitas vezes permanecemos, a fim de que, dando passos subsequentes, possamos crescer na nossa vida e possamos dar frutos, que é para isso que nós fomos chamados. Nenhum crente deve permanecer tranquilo diante da infantilização da sua fé. Nós devemos querer crescer, é lícito querer crescer. Versículo 1 diz: por isso, deixando os princípios elementares. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós precisamos deixar para trás os princípios elementares, não no sentido de esquecer dos princípios elementares, mas no sentido de dizer: você já os tem, deixe-os para trás e avance para o que é perfeito. Não se contente em ficar no beabá da sua vida espiritual, cresça. O Senhor oferece crescimento, o Espírito Santo trabalha para crescermos. As igrejas em que o Senhor é pregado genuinamente oferecem os recursos para nós crescermos. Então deixe o que é simplório na sua fé para trás e prossiga avançando para aquilo que é perfeito, e o que é perfeito é aquilo que se assemelha a Cristo, que é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é superior aos anjos, que é superior a Moisés, que é superior aos sumos sacerdotes da velha aliança. Se nós não deixarmos os rudimentos para trás e crescermos avançando em direção a Ele que é perfeito e ao que é perfeito que dele procede, nós seremos crianças espirituais. Nesse ponto nós entendemos a conjunção entre compreender, isso está aqui no bojo, que é algo da nossa cognição, nós compreendemos, graças a Deus, temos as faculdades em ordem. Eu acho que eu tenho as minhas, espero que eu as tenha. É a conjunção entre compreender, que é parte dessa nossa faculdade cognitiva, e aquilo que o Espírito Santo promove em nosso coração, que é algo relacionado à fé. Vejam bem, nós estamos aqui com algo relacionado à cognição em conjunção com algo relacionado à fé. E o Senhor nos chama o tempo todo para nós sermos inteligentes e espirituais ao mesmo tempo.
O Senhor nos comanda, como tem aquela velha tratativa da reforma, o Senhor trata todo homem e o homem todo. Houve no começo dos anos 80, não sei se eu já mencionei para vocês aqui, um pensador chamado Charles Malik, e ele foi chamado para o discurso inaugural no centro, Billy Graham. E o seu discurso foi muito contundente, porque no seu discurso ele faz uma crítica à igreja evangélica do seu tempo. Ele diz: nós paramos de cuidar da inteligência do homem e nós estamos cuidando apenas do lado espiritual do homem. Isso é pecado. O Senhor nos chama para nós trabalharmos as duas coisas ao mesmo tempo. E meus irmãos, não é inteligente querer crescer sem que a nossa mente acompanhe, sem que os nossos atos acompanhem o nosso crescimento. O Senhor nos chama a pensar sobre isso. Nós podemos afirmar que o crente obediente, ele vai andar pelos dois caminhos ao mesmo tempo: o caminho da fé e o caminho da cognição. Ele não vai andar só por um, porque ele sabe que uma das coisas que Deus nos deu a viver é o equilíbrio na sua presença. E é dessa forma, crescendo paulatinamente diante do Senhor e diante daqueles que nos observam, porque não tenha dúvida que as pessoas que veem o seu crescimento espiritual esperam também o seu fruto espiritual. É assim que nós vamos crescendo, sendo guiados por Deus, na mente e no espírito, sendo criados por Deus, guiados por Deus por dentro e por fora. É assim que nós nos tornamos maduros, é assim que nós nos tornamos cada vez mais fiéis ao Senhor. E nesse momento é que nós vamos entender por que é que ele fala, já indo para o finalzinho desse trecho, 3 princípios pelos quais o crente maduro precisa se guiar. E o crente maduro, espiritualmente falando, é aquele que conjuga o fundamento do arrependimento e o da fé em Deus, o ensino acerca dos batismos e da imposição de mãos, e o ensino sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. E a gente se pergunta assim: o que essas 3 coisas têm a ver com o resto que o autor estava falando? Avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Arrependimento e fé em Deus. Aqui nós vemos o autor falando claramente a respeito da percepção da nossa vida de pecados e de como Deus trabalhou em nós, nos convencendo daquilo que nós éramos e transformando-nos naquilo que nós somos hoje. O arrependimento é necessário para nós entendermos bem esse episódio. Nesse momento nós damos as costas a uma vida pregressa de pecados, e é aí que nós pedimos a Deus, tendo a regeneração ocorrido em nós e a inoculação da fé sendo posta em nós pela ação do Espírito Santo, é aí que nós pedimos ao Senhor que de fato Ele venha nos perdoar, nos restaurar em todas as áreas da nossa vida e nos fazer crescer, porque é ali que nós conhecemos Deus, não antes disso. Isso tudo por causa da obra de Jesus Cristo como sumo sacerdote, aquele que é apresentado na carta aos Hebreus dessa maneira. Então nós passamos a crer em Deus realmente como Ele é, o Deus que nos perdoa e nos faz andar com Ele todo o tempo, aquele que se representa por uma fé que é posta em nós de modo genuíno, lá dentro do nosso coração. Aqui está o início da vida cristã. Quando ele fala, não vamos voltar a isso, ele está dizendo, não vamos voltar ao início da fé cristã, vamos dar o passo seguinte, porque isso aí já ficou para trás. Se você já é nova criatura em Cristo, você não tem que ficar voltando para ser nova criatura, você já é nova criatura. Aí ele fala dos batismos e da imposição de mãos.
Ele fala: vocês já aprenderam isso também. Mas se você não pode voltar para o início da sua fé cristã, da sua vida cristã, será que você vai ter que voltar também para batismos e imposição de mãos? Ele diz: não vamos voltar a isso. E talvez você tenha se perguntado, por que ele está falando de batismos no plural se há um só, né? Alguém ficou curioso? É muito provavelmente aqui, pelo uso que o autor faz, ele está falando dos dois batismos: o do Espírito Santo, que é aquele que você recebe no ato em que Cristo passa a ser Senhor da sua vida, e o batismo nas águas, que é aquele que você recebe quando se torna membro do corpo de Cristo. Batismo de dentro e o batismo de fora. O batismo que acontece no seu coração e o batismo que molha você por fora. O batismo pelo qual você entra no corpo de Cristo e o batismo pelo qual você entra na igreja local em que o Senhor colocou você. É muito provável que ele esteja falando disso. A iniciação da vida espiritual e a iniciação da vida eclesiástica. Esse é o desenvolvimento da vida cristã. E o autor também está dizendo assim: se você não vai voltar para o início da sua vida cristã, você também não pode voltar para os rudimentos do desenvolvimento da sua vida cristã. Para de querer voltar para isso, porque isso é normal para uma criança, não para quem é maduro. E a terceira coisa, ele fala da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Após uma longa peregrinação, os cristãos entendem que vão estar diante de Cristo. Nós cremos assim. Apesar das nossas fragilidades, estaremos diante de Cristo. Isso exclusivamente por tudo aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Nesse momento não vai haver mais culpa alguma. Nenhum cristão vai ter culpa de nada, nem dos pecados factuais, porque esse é o momento de adentrar no descanso de Deus. Lembram do sermão sobre o descanso de Deus? Já aqui em Hebreus, que é destinado exclusivamente aos filhos do Senhor. E aí, nesse momento, o perfeito juiz vai fazer ecoar a absolvição, a fim de que o cosmo entenda que aquele foi absolvido publicamente, porque o seu nome está encontrado, visto, anotado no livro da vida. E ele está ali inscrito por causa da escolha soberana do próprio Senhor Deus. A obra consumada de Cristo e a ação do Espírito Santo. É a Santíssima Trindade atuando para que aquele esteja diante do Cordeiro no dia final, ouvindo dizer: pode entrar, a casa é sua. Esse é o final da vida cristã. Vejam bem, o autor está dizendo o seguinte: não fiquem presos ao início da vida cristã. Isso é coisa de criança na fé. Não fiquem presos aos rudimentos do desenvolvimento da vida cristã. Isso é coisa de criança na fé. E não fiquem presos às ideias do final da vida cristã. Sigam a caminhada com Cristo. Deixem de beber leite e vão comer comida sólida, e vocês não vão precisar ficar se preocupando com o final da vida cristã, porque ela estará garantida. Início, caminhada e final da vida cristã. Até aqui está tudo bem, irmãos? O autor é mais severo do que eu, né? Então, vocês devem louvar a Deus pelo pastor Joel. O autor aqui, ele era mais contundente. Vamos concluir aqui, depois aplicar. É muito fácil nós olharmos para 2000 anos atrás e criticarmos aqueles irmãos. Olha só, é muito fácil. É muito fácil. Essa é uma crítica anacrônica, que a gente não viveu o que eles viveram. Nós temos princípios que devemos preservar, e eles também tinham, eram os princípios de Cristo. Mas eu não quero apontar o dedo para irmãos de 2000 anos atrás, dizendo: olha como é que vocês não prestavam. Não é isso.
Mas o fato é que a igreja do século 21 continua guardando muitas semelhanças conceituais com o século I. Porque assim como naquele tempo, no nosso tempo, muitos cristãos de hoje continuam lentos, preguiçosos, é a palavra que ele usa aqui, preguiçosos, sem compreenderem a verdade que lhes é dita semana após semana. Mas ele entendeu tudo que o pastor pregou, mas se ele não pôs em prática pela justiça diante de Cristo, ele não entendeu. Não compreendemos muitas vezes a verdade da Escritura por simples preguiça. É cômodo num país em que nós temos tanta liberdade, é cômodo num país em que você sai de casa a hora que você quer para ir à igreja, é cômodo num país em que, se você amanheceu meio azedo, você diz: eu não vou à igreja hoje. É cômodo você trocar a igreja por outras coisas. Um dia, 2 horas só que a gente fica aqui no domingo. É cômodo eu participar de outras coisas. É cômodo eu ir para a festinha. É cômodo eu fazer tantas outras coisas nas únicas 2 horas que eu tenho para cultuar ao Senhor na Assembleia dos Santos. Ora, talvez não fossem as festinhas, os shoppings, que o autor usasse aqui para dizer que aqueles irmãos eram crianças preguiçosas. Mas talvez, se ele estivesse escrevendo a carta aos Hebreus hoje, ele diria, usando todos esses exemplos para nós: vocês são preguiçosos nos nossos conceitos, no nosso coração. Nós temos a revelação de Deus desde o Antigo Testamento. No Novo Testamento ela vem no seu ápice em Cristo Jesus, e muitas vezes nós continuamos vivendo como crianças, satisfeitos em beber um pouco de leite, quando toda a comida sólida já foi provida para a nossa vida. Por causa do desejo dileto diante de Deus, compete a cada um de nós desejar crescer espiritualmente. Esse é um desejo lícito e que deve estar em nosso coração. A igreja precisa sim oferecer comida sólida, alimento sólido, mas o alimento sólido que é servido não serve para a gente engordar espiritualmente, serve para a gente praticar a justiça de Deus por causa do Evangelho. O autor aqui aos Hebreus, ele nos confronta profundamente. Nós prosseguimos sempre e sem parar e somos salvos? Ou paramos no meio do caminho e nos perdemos? E a verificação da situação pessoal passa a ser a avaliação sobre o crescimento na compreensão da palavra de Deus e a consequente atuação por causa dessa palavra posta em nosso coração. Nós não podemos ser apenas intelectuais e tampouco podemos ser somente espirituais. Deus resgata o ser humano integralmente e nós precisamos usar, nem que seja um pouco da nossa inteligência, para verificar como é que nós estamos diante de Deus. Amém? E a primeira coisa que temos que fazer, antes de encerrarmos aqui, é uma autoanálise, com coisas práticas. Está pronto? A autoanálise geralmente é chata, que a gente, se olhar no espelho, às vezes a gente vê mais feiura do que a gente gostaria de ver. Por favor, não me respondam, respondam dentro de você, tá bom? Você serve a Deus, e a pergunta, quando eu estou usando você, é retórico, é para mim também, tá? Você serve a Deus com a sua vida na igreja e fora da igreja? Vou repetir a pergunta. Você serve a Deus com a sua vida integralmente dentro da igreja e fora da igreja? Sempre vou dar uns segundos aí para você pensar. Segunda
Pergunta. E agora, quem não me chamava de xiita fundamentalista vai chamar a partir de hoje. Você troca o domingo na casa do Senhor por outras atividades não obrigatórias? Vejam bem, eu falei não obrigatórias, porque tem alguns irmãos que trabalham por escala. Eu já trabalhei por escala na minha vida e você não tem que fazer. Você troca o domingo na casa do Senhor por outras atividades não obrigatórias, sem maiores problemas, nem dor na consciência, e acha isso normal? Vou repetir. Depois o silêncio para você amargurar sua alma. Você troca o domingo na casa do Senhor por outras atividades não obrigatórias, sem maiores problemas nem dor na consciência, e acha isso normal? Terceira pergunta, são apenas 7, tá? Então calma que vai acabar. Você responde ao chamado, ao serviço a Deus no meio do corpo local, ou você fica satisfeito em se sentar no banco da igreja dominicalmente? Entendam que eu não estou pregando ativismo, estou falando de serviço. Vou repetir. Você responde ao chamado, ao serviço a Deus no meio do corpo local, ou fica satisfeito em se sentar no banco da igreja dominicalmente? Quarta pergunta. Você, crente de muito tempo, aí eu estou também nesse bolo aí. Você, crente de muito tempo, sinceramente, responde aí sinceramente do seu coração, continua sendo criança ou já pode ser mestre? Repetindo, você, crente de muito tempo, sinceramente continua sendo criança ou já é mestre? Quinta pergunta. Você tem consciência do início da carreira cristã? Vive o seu desenvolvimento e tem convicção do seu final? Você tem consciência do início da carreira cristã? Vive seu desenvolvimento e tem convicção do seu final? Sexto, não pergunte isso para ninguém depois do culto, mas o que você acha que os irmãos da sua igreja responderiam sobre você se eu fizesse todas essas perguntas sobre você para alguém? O que você acha que os irmãos da sua igreja responderiam sobre você? E a última pergunta, que é a mais dolorosa, embora seja a mais curta de todas: o que você acha que Deus responderia sobre você? O que você acha que Deus responderia sobre você? Essas últimas duas perguntas servem, principalmente a última, para a gente não se iludir, porque tem na nossa natureza caída um disjuntor que a gente liga e que a gente consegue dar falsas respostas até para a gente mesmo. Quando o profeta passava, a esposa do dono lá do terreno dizia assim: lá vai o homem de Deus. Nós somos observados e há respostas a nosso respeito, e Deus nos observa, e essas são as melhores respostas, são totalmente fidedignas. Finalizando, deixando a discussão sobre os princípios elementares, vamos em frente, em direção à perfeição, e nós a alcançaremos, se Deus quiser. Amém?